para mim é uma alegria muito grande, uma honra mesmo, porque eu, como gaúcha, nascida em Rosário, aí pertinho de Santa Maria, então qualquer convite que venha dessa região, para mim já é por si muito especial. E ainda mais sendo um convite relacionado à literatura, porque eu amo literatura, eu amo ler. Eu sempre fui daquele tipo de criança que não descia para o recreio para ficar lendo. Eu Olha que tenho, assim, inúmeras lembranças minhas, realmente, assim, de pegar o gosto da leitura no período da infância, assim, primeira. Então, muitas e muitas vezes eu fiz isso. Eu tinha muito mais prazer em ficar lendo na sala de aula ou ir para a biblioteca da escola. Eu amava isso, ir para a biblioteca, e não ia para o recreio. Para mim, aquele universo era muito mais interessante. Então, eu sempre adorei a literatura. Em Rosário, não tinha teatro. uhum, Ainda hoje não tem, na verdade, né? Não tinha cinema. Então, o meu fascínio pelo universo da história, da ficção, claro, teve influência da televisão, porque uhum. através das novelas, dos filmes, mas do teatro mesmo, só quando ia alguma companhia, eu cheguei a ver algumas peças de circo, mas não tinha teatro com frequência, e quando tinha, não era em um teatro, né? Era Uhum, sempre adaptado. Mas esse lugar da imaginação, da contação de histórias, do uhum. viajar num universo desconhecido, sempre me chegou através da literatura. E eu ainda acho que a literatura é a mais rica de todas as formas de ficção, porque, claro que quando você vai contar uma história, por exemplo, eu já fiz algumas peças de personagens clássicas que já foram editadas, mas é sempre a peça, o espetáculo de teatro, ele é limitado para aquele universo que tem alguma referência concreta com a realidade ali presente. Né? Então, se tem um cenário, você tem que definir um figurino, você tem que definir determinados aspectos. Eu, como atriz, eu tenho que definir determinados aspectos da personalidade daquela personagem, que já estão no texto, mas também eu opto. Porém, na literatura, você tem a possibilidade de todos os aspectos, de todos os lugares, de todos os países, todas as cores, porque fica na sua imaginação. E mesmo no cinema e na TV, que tem o recurso audiovisual, também existe essa opção, né? Mesmo quando você vai fazer uma cena, sei lá, uma cena de uma natureza belíssima e que venha indicado num roteiro, por exemplo, um pôr do sol, qualquer coisa assim que já tenha cor e foco de que parte da natureza vai pegar, você tem que definir qual é a representação. E na literatura, simplesmente aquelas palavras abrem um universo infinito, que é o universo da nossa imaginação. Uma palavra abre sempre um mundo, abre um universo, cria relações, né? Naturalmente você começa a criar relações com coisas que você conhece, com coisas que fatos que você viu, outros livros. Existe o enriquecimento cultural, né? A troca, quando se percebe que é muito mais rico trocar com uma pessoa que lê muito do que com uma que não lê. Primeiro, pela riqueza do vocabulário, e segundo, que a pessoa que lê, ela vai ter muito mais referências humanas, né, para fazer relações, para abrir possibilidades, para exercer a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua criatividade. E esse livro que tu escolheu, agora eu vou pedir para tu contar qual é, ele é um símbolo, né? Ele tá embaixo do braço de todas as meninas que resolveram, né, se colocar como mulheres na sociedade de forma potente. Então eu escolhi esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Aliás, eu quero agradecer porque essa edição é belíssima, né? Veio uma Bonito edição mesmo. belíssima, com certeza é da Rocco, e com certeza é uma das muitas edições, né? Porque Uhum, justamente eu escolhi esse livro, eu já tinha lido esse livro, né? Há uhum, muitos anos. E então, quando você me falou, mas só que eu não lembrava direito, assim, eu não lembrava como eu gostaria de lembrar para falar. uhum. Então, quando você me pediu para eu escolher, né? Eu escolhi esse exatamente porque ele é um livro para se ter,
para ter sempre na cabeceira, porque como ele tem muitos contos, muitas análises, é sempre rico. E agora, relendo, eu percebi o quanto é importante mesmo reler. E eu acho que os bons têm isso, né? Eles são eternos. Por isso que a gente guarda livro, né? É difícil. Eu tenho que aprender a desapegar mais do livro. Mas eu gosto de guardar. Tem uma consulta, tem uma coisa, queria, né? Então, esse livro, o Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem, da Clarissa. A Clarissa é uma psicóloga junguiana que escreveu esse livro, e realmente esse livro ele representa um símbolo, como você falou, para muitas mulheres, porque eu lembro quando ele foi lançado, como ele foi falado e como essa abordagem que ela tem, ela pega vários arquétipos, vários mitos femininos e faz uma análise a partir do que ela chama da mulher selvagem, que seria uma identificação com a natureza livre da mulher, né? com a natureza livre feminina, e que aí tem a ver com a própria essência da força da natureza, dos instintos, do inconsciente. Ela, como terapeuta, trouxe muita coisa do inconsciente, que vem de antes da cultura, vamos dizer assim, da cultura patriarcal que a gente vive. Eu, pessoalmente, Rodrigo, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, 2020, né, esse começo de um novo tempo, eu acho que realmente resgatar o universo matriarcal, né, uma sociedade feminista, vamos dizer assim, nesse momento não é o caminho. Eu acho que o caminho é resgatar um novo valor, né, uma revalorização do aspecto feminino, e aí uma cultura que tenha harmonia entre o feminino e o masculino. Porque há uma cultura de guerra, uma cultura violenta, né, uma sociedade violenta como a gente vive atualmente, em todos os países, que seria identificado com o patriarcado, ela não é mais possível. Ela já está mostrando aí os seus resultados que não é mais possível. Mas também não é possível resgatar um matriarcado ancestral, porque hoje já vivemos em outra era, em outros tempos. Então, eu acredito que o caminho seja a união, a harmonização dos dois aspectos, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Unir os aspectos feminino e masculinos em ambos, né? Mas, para isso, é necessário um resgate maior da natureza feminina. E eu queria dizer para vocês que eu gosto realmente muito de literatura, tanto que escrevi um livro, há um tempo atrás, chama Caminho das Pedras, Reflexões de uma Atriz, que é um livro em que eu identifico algumas dificuldades, alguns desafios que eu passei e eventualmente passo na minha trajetória como atriz, que eu chamo de pedras, porque tanto eles podem representar empecilhos, né, que podem parar o caminho, como ao contrário, eles podem ser impulsos para um fortalecimento, um crescimento, se a gente souber como saltar, né? E aí eu identifico alguns temas, como medo, fé cênica, consciência, sorte, família, enfim, vários temas em que eu vou falando sobre ele, né, preconceito, política, produção, amadorismo. E esse livro foi feito, então, pela editora Livro Falante, e foi lançado como audiolivro também, o audiolivro com uma trilha do Chico César. Eu estou escrevendo outro agora, o Palhaço Sagrado. E aí também, esse ano agora que passou, eu lancei um livro infantil, Bela Belinha, uma bonequinha. Esse livro aqui, pela editora Quase Oito, que é inspirado, né, numa personagem que eu tenho, que é uma palhacinha, que é uma bonequinha que quer ser gente, e aí ela não sabe como é que faz para ser gente, e ela começa a perguntar, investigar com as crianças para aprender a ser gente. Então, o que gente faz? Ela quer aprender a amar, ela quer aprender a ter um coração. Então, é muito legal, um livrinho lindo. Então, eu queria só mostrar para vocês, como a gente está falando aqui do prazer de ler, né, da literatura, eu queria mostrar para vocês aí um pouquinho também do meu prazer de escrever.